O que eu gostaria de ter ouvido aos 16 anos, quando eu fiz vestibular e fiz minha primeira graduação? A minha geração não tinha a idade mínima para entrar, não precisava entrar aos 7, então eu entrei aos 5 e fiz vestibular muito cedo e terminei minha primeira graduação com 19. Então, o que eu gostaria de ter ouvido naquela época, quando eu era um jovem de cabelo loiro, liso, imagine, as time goes by, e o que eu gostaria de ter ouvido naquela ocasião, para a idade de hoje, 57 anos, etapa que poeticamente eu chamo de período do desmanche, em que as peças começam a cair e a manutenção vai ficando cara. Bem, a primeira questão que eu gostaria de enfatizar com vocês, dialogando com o jovem Leandro, entrando no curso de História, aí em 1979, era: a faculdade, a universidade é muito boa, como foi a minha. Eu só tenho o privilégio de ser professor da Unicamp, mas eu fui aluno da USP. A universidade é muito boa, mas ela pertence a vocês. Ela não será feita por bons ou maus professores. Na Unicamp nós só temos bons e excelentes. Mas ela não será feita por um bom, excelente ou mau professor. Será feita por você. Tudo que tem pela frente é um livro em branco. O que eu sei do futuro? Nada. Toda profecia é picaretagem. Toda profecia é picaretagem. O futuro não existe. E, filosoficamente, eu não posso fazer ciência sobre o que não existe. Padre Vieira escreveu uma história do futuro, mas era uma reflexão teológica. Nada do que aconteceu na minha vida estava predito ou contido naquela data em 1979. O ponto que eu cheguei hoje é totalmente diferente do que eu supunha. Mas há algo que eu fiz lá que ajuda a explicar eu estar aqui. Vocês têm diante de vocês uma folha de papel em branco ou um caderno como que vocês tinham no ensino fundamental. Aquele que vocês começam no ano, aquele caderno, e vocês fazem aquela letra bonita da primeira página. Sempre. Isso se chama lua de mel caligráfica. Você tem um caderno novo, você começa a desenhá-la com toda a sua energia, com toda a sua força. Você não sabe o que completará esse caderno. Então, eu não sei se aqui nós estamos conversando com um brilhante médico daqui a 20 anos, menos que tempo isso, mas considerando o apogeu da carreira. Se eu estou conversando com uma senadora da República, se eu honesta, ou seja, uma empreendedora, inovadora, nova no ramo, se eu estou conversando com um jovem que daqui a pouco será um engenheiro renomado, um líder comunitário, uma autoridade política. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. E também é possível que aqui nós tenhamos pela frente pessoas que não chegarão a esses patamares. A autoajuda vai ensinar a vocês a chave de toda a picaretagem, que é pense positivo que vai acontecer. Há um livro que diz que o segredo da vida é imaginar que esteja acontecendo e as coisas ocorrem. Isso é uma fantasia, é um delírio, que é possível de ser tolerado até 7 anos de idade. Eu imagino que eu vou ganhar uma Calói no Natal e eu ganho uma Calói no Natal. Porque eu não sei que o mundo tem custo e que a Calói terá que ser dada por algum CPF ativo, que não é o caso da criança, ou doada por alguém de CPF ativo. Não existe magia no futuro, não existe nada que não seja fruto de uma caminhada que é esforço. Esforço que vocês já fizeram porque estão aqui e não estão fazendo um curso EAD em uma faculdade periférica privada. Há boas faculdades privadas e há péssimas faculdades privadas. Vocês não estão em um curso secundário, não estão em um curso lateral, estão em um curso central. Vocês estão em uma das melhores universidades do país. Algum custo vocês pagaram por isso. Algo vocês fizeram no ensino médio. Entrar na Unicamp pega bem. Bombou o Face e o Insta quando vocês anunciaram: entrei na Unicamp. Se não tivesse sido a Unicamp, tivesse a Universidade Santa Rita de Pamelinha do Sul, vocês diriam: entrei em História apenas, sem dizer o nome do curso. Mas como a Unicamp é maior do que eu, é maior do que nosso querido reitor, professor Marcelo, que aqui falou, como a Unicamp é maior do que todos nós, vocês anunciaram: entrei na Unicamp.
E vocês, aqueles que entraram em medicina, aqueles que entraram em engenharia, anunciaram com alegria. Os que entraram na minha área, história, filosofia, explicaram à família que era um gosto pessoal. Que era um gosto pessoal. E a família entendeu, porque ama a vocês, ainda que se preocupe com vocês. Então, vocês fizeram um esforço titânico e chegaram até aqui. Acabam de subir a um degrau como eu estou agora. Um degrau um pouco mais elevado. Primeiro equívoco para vocês lembrarem, esse é um degrau. Vocês chegaram aqui porque fizeram um esforço. A escada vai ser árdua e os desafios maiores estão ali. Eu dizia há 2 anos a uma turma ingressante em medicina que para entrar na medicina você tem que fazer um esforço extraordinário. Só que muitos estudantes acham que lá entrando, pronto. Lá entrando, você acaba de entrar um degrau superior e aí vem a parte mais difícil, que é o curso de medicina. E muitos supõem que a porta de entrada seja um esforço. Eu vou usar uma metáfora que eu já usei em muitas palestras. Esforço é banho. Significa isso metaforicamente. Tomou ontem, parabéns. Hoje, de novo. Quando o verão chegar à Unicamp, vocês o sentirão. Ele está atípico agora. Aqui é aquele lugar que Satanás não frequenta, porque ele não gosta de lugares excessivamente quentes. Claro, tem gente de Votuporanga, sempre há lugares mais quentes. Tem Votuporanga, aqui tem outros lugares, mas aqui faz muito calor. Vai precisar de 2 banhos por dia. Há atividade erótica especial à noite, um 3º banho, com ênfase em entradas e saídas. Então, com isso, vocês têm que entender que o esforço cotidiano é a chave de qualquer carreira. Conseguiu, chegou lá. Chegou a esse patamar, deu um salto, está no dia mais orgulhoso, o dia que você entra em uma grande universidade, graças ao seu esforço. Parabéns. Agora começa a etapa seguinte do esforço. Comemore, tomem uma água sem gás hoje. Acordem cedo e amanhã começa a parte mais difícil do esforço. E quando eu falo que esforço é banho como tal, cotidiano e repetitivo, e não cumulativo, você não pode usar como argumento, tomei banho nos últimos 5 anos. Chegou a hora de descansar. Federar imediatamente. Não existe na primeira pessoa, na gramática da língua portuguesa, esse verbo, mas eu vou usá-lo erradamente, você sabe que esse verbo não se conjuga na primeira pessoa. Eu fedo. Deveria existir, porque é a maior realidade de todos. Mas feder não se conjuga na primeira pessoa. Então, parou, fede. Eu já dei aula para alunos de elite de São Paulo, filhos de milionários, tratados a danoninho e a ovomaltine, nunca experimentaram uma coisa vagabunda, uma tubaína, escolas da melhor qualidade possível e não foram para frente. E eu disse a alguns, nossa, meu filho, você tem um brilhante futuro pelas costas. Porque ter condições é o primeiro passo. Ter condições, características sociais, intelectuais, características gerais, explica a vitória de hoje. Hoje é um dia de vitória para você, mas é uma vitória de hoje. Amanhã vocês vão precisar de outro banho. Primeira convicção, a faculdade pertence a vocês. Ela será feita por vocês, diariamente. Se você diz, não me interesso pelo tema, porque o professor não é fascinante, erro. Você não está apto nem à faculdade, nem à vida profissional, nem a casar. Se você acha que o interesse tem que ser alheio, isso é uma visão antiga. Você tem que fazer a sua faculdade. Achou o professor confuso em sala, achou a matéria complicada, significa que vai dobrar seu esforço na biblioteca, em módulos instrucionais, em vídeos da internet. O professor é um facilitador ou um obstáculo. Você é o autor. O bom professor lhe ajuda, mas não espere que um professor faça por você a sua tarefa. Não, mas ele não foi claro. Logo, ostra feliz, dizia um professor da Unicamp, o grande professor Rubem Alves. Ostra feliz não produz pérola. Gente feliz é idiota.
Gente com condições não vai para frente. Meninos mimados geram adolescentes imbecis.